Como vai você? Maria Lúcia, do Tete a Tete. O tema de hoje é fé, a força estranha. Hoje é o dia de Santo Reis, os 3 reis magos, mas se você entrar no meu playlist, conta que havia um 4º rei mago e é uma história muito linda que eu sugiro a vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre o 4º rei mago, muito emocionante. E ele está muito ligado à fé. Eu, assim, sou uma pessoa e até no meu WhatsApp a minha frase é: a fé é impalpável, mas eu creio. Muitas pessoas, né, isso ao longo da minha vida, né, eu era uma criança levada da breca, sapeca, e cumpria, assim, aqueles rituais de maio, de coroação de Nossa Senhora, da visitação de Nossa Senhora em nossas casas, não é? Era, assim, uma honra tê-la em nossa sala, e as pessoas iam visitá-la, né? Procissões, como eram gostosas as procissões, minha mãe com a minha irmã menor no colo, e eu do lado dela, meus irmãos, meu pai, às vezes ia na frente segurando o andor, ou um lugar que ele achasse mais apropriado, mas cultivávamos a religiosidade de uma forma que nada viesse à nossa cabeça desconfiar disso ou daquilo, ou indagar sobre isso ou aquilo. Tipo assim, me lembro das minhas aulas de catecismo, lembro-me perfeitamente de toda a minha passagem que envolveu a minha vida cristã, né, desde criança que eu me lembro, até eu ir chegando ao amadurecimento e começar os questionamentos, mas jamais eu questionei a minha fé. Tenho episódios na minha vida que me comprovam, assim, perfeitamente que a fé move montanhas. A fé é, assim, um mistério que só quem crê tem fé. Você pode passar pela maior turbulência interior, seja com seus membros familiares, seja no cenário, né, que extrapola a sua governabilidade, mas você vai, né, formando, né, aquele visco com a fé. Às vezes eu estou tão cansada, eu já vivi tantas situações em que eu me propus a fazer o que eu fiz em doação mente, corpo, alma, coração, que eu às vezes ficava exausta, cansada, deitava na cama assim, me jogava e chorava. Jesus, me ajuda. De repente vinha assim: ué, mas tem aquela passagem que tem as pisadas na areia, e se eu tô cansada, eu vou pedir assim: segure-me em seus braços, Jesus, para que eu descanse um pouco e continue minha caminhada. Essa é a Maria Lúcia, do Tete a Tete. Esse é minha, assim, tem gente que chega a perguntar assim para mim: como é a sua fé? Me explica, que eu não consigo entender a sua fé. E várias pessoas, não sou vidente, de jeito nenhum. Sou muito espiritualizada. Muito, bastante. Como você tem essa fé que eu não consigo ver? A fé é impalpável. Ela é sentida. E eu vou contar uma passagem. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, quem eu chamo de minha mãezinha Aparecida. Podem parecer assim lances: poxa, lá vem ela falar de religião. Não, estou falando da
minha devoção, na minha fé, a sua, você que cuida dela. E eu estava no Rio de Janeiro, naquela época não era tão acessível andar de avião, né, voar, ir do Rio para Brasília em questão de hora. Eu vim de ônibus, né, capixaba da empresa Itapemirim, com meus filhos, meus dois filhos, o André e Letícia. Eles têm 7 anos de diferença. E entre eles há uma história de fé incrível. E se eu fosse ficar contando aqui, eu levaria umas horas. Mas eu estava assim sentada, peguei um assento, a Letícia ficou do meu lado, petitinha, e o André num outro banco. Quando chegou a noite, lá por volta, eu calculo pelo que veio depois, de 4 horas da manhã, eu estava encostada assim, um pouquinho na cabeça na janela de vidro, e fui acordada por um estrondo na minha cabeça inimaginável, parecia uma bomba. Aí eu falei, nossa, que isso? Olhei, não tinha nada, continuamos a viagem, o ônibus nem parou, e chegamos a Paracatu, pertinho de Brasília, Minas Gerais ainda. Quando nós chegamos lá e descemos do ônibus para tomar um café da manhã, eu vi a Polícia Federal, Rodoviária Federal, fazendo um círculo do lado da minha poltrona, do lado de fora. E mandou que nós esvaziássemos o ônibus. Nós íamos trocar de viatura para chegarmos até Brasília. E o que aconteceu? Um projétil na direção da minha, sim, quase do meu ouvido. E eu sempre tenho, né, o hábito de andar com ou uma medalhinha, sempre de Nossa Senhora Aparecida e São Jorge. Mais à frente eu conto a história de São Jorge, santo guerreiro. Eu coloquei a mão na minha blusa, do lado esquerdo, que eu estava sentada, no bolso, e tirei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela estava íntegra, inteira, mas nas costas dela havia um rombo de bala, toda para dentro. Fé. Milagre. O que é um milagre? Milagre é quando você não consegue explicar que foi protegido em determinada situação, que tudo voltou ao normal e que não tem explicação. Por aqui, eu mostrei para o meu filho, que era mais velho, e aquilo, né, ficou assim em mim. Ela íntegra e nas costas um rombo de bala, de projétil. Aí vocês vão me perguntar, Maria Lúcia, você vai me dizer que aquilo ali entrou, ela te protegeu com um escudo, me protegeu. Porque eu tenho outras N histórias desse calibre em que ela atuou como uma mãe. Eu chamo sempre ela mãezinha Aparecida. Dentro desse contexto da fé, eu aprendi por outras situações que eu passei, que minha família passou, a entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Não adianta a gente agora ficar angustiado. Será que vai em frente? Será que isso vai acontecer? E eu, como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu fiquei calma num momento em que eu vi que o castelo de areia estava se desmanchando, né? E entrando aqueles ouriços cacheiros. Eu falei, peraí, não é bem assim. E diariamente eu tenho esse sentimento de fé. Aí entra São Jorge, santo guerreiro, e entra a minha fé. O que nós não temos tanta governabilidade, mas temos. Temos que ter.
A nossa contrapartida na fé, ela é vital, mas não vai ficar assim. É uma certeza. Quando passamos por uma grande tempestade de areia que entra nos nossos olhos, a gente fica sem enxergar, sem entender direito, mas o tempo vai passando, aí se fala: Jesus, carregue-me em seus braços, porque eu não serei como São Tomé, que ele apareceu, coloque a mão na minha ferida. Como é que um homem, né, há 2023 anos atrás, ainda permanece intacto? E mesmo aqueles que não acreditam, falam: meu Deus do céu, meu Jesus. Mas você não acredita? Mas esses são bons, porque eles nos fazem aumentar a nossa fé e também, então, assim, tem as convicções deles, tem as teorias deles, e não cabe a nós mudar. Cada um segue o rumo que quer. E hoje, esse tema eu fiz questão de falar sobre a fé. Aí está o mensageiro dos ventos, que eu tenho e amo. Adoro quando ele fica no meu ouvido assim, bailando, bailando maravilhosamente bem. Não tenho pena dos que não têm fé, porque eu já fui perguntada várias vezes por outros milagres que aconteceram e que eu não estou autorizada, embora eu esteja envolvida, eu não estou autorizada a falar. Os meus eu falo, mas não posso falar tantos porque foram muitos. Maria Lúcia, me explica como é que você tem essa fé para eu ter. Não se ensina, se sente. E eu agradeço aos meus pais, a espiritualidade, a forma como eu encaro certos acontecimentos. Não vou dizer que às vezes eu não me desespero, não. Mas eu vejo que nos momentos mais difíceis, em que eu não tinha saída nenhuma, eu tenho certeza que eu estava, isso vocês entendem o que eu estou falando, nos braços dele, de Jesus, sob o comando da sua mãezinha Aparecida. Tanto é que num dos últimos milagres da minha fé, que eu fiz uma promessa e fui à Aparecida, à catedral lá, ao santuário, com meu filho e uma amiga que quis ir também. E hoje a prova desse milagre está na sala dos milagres. O que é um milagre? É quando o homem faz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E a coisa se reverte e tudo fica bem. Inexplicavelmente. Isso é um milagre. Isso é a fé. Isso é o derramamento de lágrimas, de sofrimento, suplicando ajuda. E a gente é atendida, não só por essas maravilhosas representações espirituais, como pelos meus amados seres que já se foram. Às vezes eu falo assim: desculpa te incomodar, mas isso o Senhor resolveria dessa forma, a senhora resolveria dessa forma. É um arquétipo para mim e eu vou. Aí não se trata de um milagre, aí se trata de você ter um modelo para você agir e não ficar parada. Então hoje é o dia de Santo Reis e não nos devemos esquecer do quarto rei, que parou no meio do caminho. Ele estava levando pérolas, os outros incenso, ouro e mirra, e ele parou no meio do caminho para socorrer uma pessoa pouco favorecida e se perdeu dos demais. E quando ele retornou, Jesus estava em Jerusalém já com 33 anos, e ele reconheceu, e só tinha uma pérola, de tanto que ele ia dando as pérolas para as pessoas necessitadas. E chorou muito, e depois Jesus apareceu para ele, e vocês verão lá nesse vídeo, caso seja do interesse de vocês, está na playlist, o quarto rei mago. Feliz dia de Reis, e aqui está meu testemunho
de que a fé é tão linda, você senti-la, que eu não sei explicá-la, porque ela é impalpável, você a sente. Muito obrigada, Maria Lúcia, até o próximo Tete a Tete.